Vamos lá falar do Sport. Ontem, um empate dolorido do Sport, da maneira como a equipe atuou e também da passividade no final da partida. O Sport abriu 1-0 contra a Chapecoense, gol marcado por Fabrício Domingues ainda na primeira etapa. Inclusive um belo gol, uma jogada por dentro, volante aparecendo ali como mando figurino, né, como um elemento surpresa, cortando a defesa da Chape, ganhando na velocidade e finalizando firme no gol de Cavicchioli para colocar o Leão da Ilha em vantagem. E já não era um jogo atrativo tecnicamente. Nítido que o Sport teve bastante dificuldades, principalmente no último terço de campo. Conseguia ter mais posse de bola, mas na hora de definir, a perna pesava e o Sport não fez uma boa atuação quando o assunto foi definir jogadas. Finalizações tortas, e por mais que tenha finalizado até mais do que a Chapecoense. A Chapecoense no primeiro tempo teve um chute de Marlone que a bola passou na lua. Acredito que foi uma das únicas chances da equipe da Chapecoense no primeiro tempo. E o Sport tinha o domínio das ações. A defesa bem postada, atrelado também à má atuação do ataque catarinense, culminou num Sport que conseguiu, nem digo ser soberano, mas sustentar o adversário na primeira etapa. No segundo tempo a história muda. Eu não vi muita coisa ontem até o César Lucena, né, que foi o auxiliar técnico, já que Mariano Souza cumpriu suspensão e volta agora na partida diante da Ponte Preta. Não vi muita coisa em Leni Lobato, não. Inclusive perdeu um gol logo cara a cara com o Cavicchioli, poderia ter sido 2-0 ali. Faltou cacuete de um atacante ou até mesmo o ritmo de jogo. Um cara que não vinha sendo tão utilizado no Vélez Sarsfield. Poderia ter feito 2-0 para o Sport e complicado ainda mais as ações para o lado da equipe da Chape. Mas eu não vi muita diferença. É um ponta que não me parece ser tão agudo e é um jogador de uma nota só. Pega a bola na ponta, ou ele vai voltar a jogada por não conseguir ter progressão, e quando tem esse chamado drible para partir, né, em direção ao gol, para tentar esse arremate, o drible sempre vai para o lado esquerdo, né? Aquela história, se você marcar bem o Leni Lobato, fechar a sua esquerda, ele não consegue progredir, porque na maioria das vezes a direita só serviu para dar alguns passos. Então, dos pontos que o Sport tem, pelo menos a primeira impressão é que foi mais do mesmo. E na segunda etapa, né, o que a gente viu foi um Sport que observou as boas modificações feitas pelo técnico Humberto Louser. É bom a gente pontuar isso aqui. E o Leão se viu acuado por dois fatores. Primeiro, pelo resultado, se confiou no 1-0 e na inoperância ofensiva da equipe da Chape, que se perdurou até os 20, 25 minutos da segunda etapa. E também pelo banco de reservas. O Sport não tinha opções viáveis para manter, pelo menos, o jogo sustentável até o término. Essa foi a realidade. Faltam reforços, principalmente para o ataque. E como o torcedor já ressaltava nas redes sociais, é muito pouco o Sport chegar em pleno dia 24 de julho. Lógico que a partida foi ontem, dia 23, mas com 10 dias de intervalo, de uma partida para outra, sem ter jogado contra o Operário com apenas um reforço. Não dá. O Sport praticamente repetiu a mesma equipe que teve no duelo diante do América Mineiro, que também terminou empatado. O Sport não consegue marcar 2 gols mais nas partidas. A última vez que o Sport marcou 2 gols num jogo foi aqui naquela goleada diante do Brusque, já faz um bom tempo, uma partida na Arena de Pernambuco, onde o Sport venceu por 4-1. De lá pra cá, ou não marca, e se marca, só marca um gol. Então a carência tá clara e evidente, em números até, que o ataque é o principal calo da equipe. Obviamente que a defesa também, em jogos anteriores, e não nesse, até pelo que a Chapecoense pouco produziu, mas é perceptível que também a defesa precisa de mais peças. No entanto, o ataque está sendo o principal calo por essa escassez de gols. E voltando à Chape, voltando ao que Humberto Louser propôs, ele adiantou o time. Se ele precisava pelo menos do resultado em casa,
ele fez por onde. E o Sport fez por onde tomar pressão em boa parte do segundo tempo. Ele colocou Mailton no lado direito. Para quem conhece, Mailton passou aqui no Santa Cruz, um jogador que atua de maneira muito avançada. Ele coloca Giovanni Augusto no jogo para jogar junto com o Marlone, coloca Tomás, aquele que também passou pelo Santa, passou pelo Sport, para jogar os três juntos. Então, assim, as modificações foram para frente, foram para dar a Chapecoense ofensividade. E o Sport nem para puxar o contragolpe estava conseguindo. Eu acho que uma única vez no segundo tempo que o Sport conseguiu puxar um contra-ataque foi numa jogada, digamos que bem bamba, diga-se de passagem, de Pablo Diego, que foi a opção ontem, não tem outra, né, na reserva. O Pablo Diego ganha de um defensor no corpo, depois se esbarra com outro defensor, acaba ganhando, mas na velocidade peca e perde a bola, acaba dando um passe equivocado, onde um ponta que já tenha no lance ganhado ali no drible por dois defensores da equipe adversária, tentaria a finalização e foi o que ele não fez. E a cada minuto que se passava para o término da partida, a gente percebia que o Sport recuava mais. A gota d'água foi quando o Zé Roberto saiu de campo e houve até uma tentativa de entrada de Fábio Matheus. Dali, a gente já percebia que a iniciativa de César Lucena era fechar o time. Mas houve uma modificação de última hora. Fábio Matheus não entrou naquele recorte. Quem entrou foi o garoto Dieguinho. Mais uma vez o Sport optando pela base. E mesmo com a entrada de Pedro Vilhena depois, que foi contestada até pelo torcedor, porque se o Sport viu que a Chapecoense estava mais avançada, poderia ter dado mais robustez ao meio, com jogadores de marcação. Se já tinha Felipe em campo, colocaria Fábio Matheus e Pedro Martins juntos, que poderiam ter dado um incremento a mais ao setor. No entanto, o Sport se expôs com jogadores sem tantas características de marcação e não conseguiu se expor ao mesmo tempo, porque são atletas que não são incisivos na velocidade. São jogadores mais técnicos. Com a saída de Lucas Lima logo no começo do segundo tempo, a peça mais lúcida do Leão durante toda a partida, a Chapecoense só aumentou a pressão e a punição foi a mais dolorosa possível, porque o gol saiu aos 50 minutos do segundo tempo. Uma jogada pela direita, cruzamento do Mailton e o desvio ali do Mário Sérgio, que ainda toca levemente no Rosales e dá o empate à Chapecoense. Quando a bola é colocada na marca do central para recomeçar a partida, o árbitro encerra o jogo. 1-1. De uma vitória que estava colocando o Sport na terceira posição da Série B do Campeonato Brasileiro, jogou mais uma vez o Sport para sétimo. E aquele caminho, aquela ladainha que a gente já conhece, de que, mas o Sport tem partidas a menos, tem um jogo contra o Operário em casa, o Sport tem uma partida contra o CRB fora de casa ainda, os times que estão na frente do Sport estão com 2 partidas a mais. Essa falácia a gente já viu na temporada passada, e o Sport se complicou nesses jogos a menos. E em termos de futebol, o Sport não está jogando absolutamente nada. Algumas peças dão lampejos de futebol, mas em termos de construção e de definição, o Sport vem tendo problemas nesse meio tempo da Série B. É aquela chamada virada de turno, né? Chegando ali o fim de julho, começo de agosto, que o Sport não está conseguindo produzir futebol. E individualmente tem pecado bastante. Se o coletivo não tem ajudado, individualmente o Sport tem protagonizado muitos erros ao longo das partidas. Enfim, 1-1 para lamentar. 7ª colocação, 25 pontos. E para acabar com tudo, 2 coisas. Se você olhar ontem a rodada da Série B, a maioria das partidas foram empatadas. Pode pegar a tabela. Olha ontem o que aconteceu. Se não é para o torcedor do Sport ficar com mais raiva ainda, América Mineiro, confronto direto, empatou com o Ituano 0-0. Avaí e Mirassol, confronto direto, 0-0. Operário e Novo Horizontino, 2 equipes da parte de cima da classificação, 0-0. Só a Ponte que venceu o Vila Nova. E o Vila Nova era até então o vice-líder, perdeu para a Ponte Preta, que está na zona do rebaixamento. Estava lá perto do Z4. Então a rodada foi maravilhosa para a Ponte, porque todo mundo empatou no dia de ontem. E o Sport desperdiçou uma chance enorme de ter vencido e ter visto
os seus principais concorrentes empatarem e ele com uma possibilidade enorme de terminar a rodada dentro do G4. E o segundo ponto, que é para acabar com tudo também de uma vez. O jogo da Ponte, que estava marcado para as 18 horas do sábado, ontem sofreu alteração. Ele sai das 18 horas para um sábado às 9 da noite. Meu amigo, se o Sport tivesse vencido o público de 9 horas da noite de sábado, ele ainda seria ruim. E com esse empate, com essa ducha de água fria que o Sport tomou ontem lá em Chapecó, o público não passa de 7 mil. Eu tenho a certeza absoluta. Nem divulga imparcial essa semana, deixa quieto, porque o torcedor não vai. O torcedor do Sport está chateado pela falta de contratações, pelas atuações da equipe, por taticamente o Sport não demonstrar algo novo e começa a se perder dentro da classificação da Série B do Campeonato Brasileiro. Agora é trabalhar, né? Volta para casa, jogo no sábado às 9 da noite, horário péssimo, mas também temos algumas ressalvas, né? Partida de ontem também, por mais que no fim a bola ainda tenha desviado em Rosales, não foi uma partida ruim do venezuelano. A zaga se comportou bem, embora ainda não seja o ideal. Temos também a situação de Lucas Lima, que para mim joga só nesse time, né? A peça mais lúcida, como citei há pouco. E também Dalbert no lado esquerdo. Foi uma peça bem interessante ontem. Fez por onde, correu, buscou. O Sport ganha com a volta de Dalbert ao time titular. O próprio Felipe mantendo as atuações, mas que para mim ainda precisa de um cara que possa auxiliar Felipe nessa caminhada. É um cara técnico, mas não tão combativo no meio em termos de marcação. Então, é um esporte que tem suas vulnerabilidades, mas tem aqueles chamados carregadores de piano, né? Que tentam segurar a onda em meio a essa má fase. Muitos falaram até da possível falha de Kaique França no lance. Eu acredito que sim, poderia ter defendido o lance, mas Kaique França foi vítima até de um inoperante Sport ao longo de toda a partida diante da Chapecoense, em especial no segundo tempo. Agora a gente vai ouvir as palavras de César Lucena, auxiliar técnico do Sport. Para a derrota, sempre tem uma desculpa, né? Vamos ouvir as palavras de César Lucena, e olha que nem foi uma derrota, foi um empate. Mas um empate com um sabor de derrota. Vamos ouvir. Olha, o primeiro tempo nosso foi muito bom, né? Eu acho que fizemos um jogo inteligente, sabíamos que a Chapecoense iria vir para cima, jogando em casa. O jogo que nós treinamos durante a semana aconteceu, né? Nós temos o professor Mariano com a ideia de jogo que é manter a posse de bola, jogar com inteligência, né? Ocupando os espaços. Fizemos isso no primeiro tempo, tivemos oportunidades até de fazer mais gols, não fizemos. O segundo tempo mudou, o jogo mudou, né? A Chapecoense se soltou um pouco mais, conseguiu controlar um pouco mais o jogo, apesar que nós tivemos muitas chances também de transição, acabamos falhando ali no último passe, e a Chapecoense cresceu no finalzinho do jogo, conseguiram uma jogada ali no segundo tempo, finalzinho de jogo, conseguiram uma bola em profundidade, acabamos tomando um gol no último minuto, né? Mas o que valeu foi que fizemos um bom primeiro tempo. Tivemos um empate aqui, claro, o nosso objetivo era a vitória, estávamos com a vitória na mão, perdemos ali no final tomamos um gol, uma desatenção. Agora é trabalhar a semana, ver o que o professor Mariano vai pedir para nós na próxima partida em casa, né, com o apoio da torcida. Me pareceu, César, que no segundo tempo, só vou fazer alteração aqui, o time não conseguiu, teve espaço para contra-ataque, mas não conseguiu encaixar alguns contra-ataques para matar o jogo. Também teve essa percepção que faltou um pouquinho de conseguir ocupar os espaços para chegar na frente do Cavicchioli? Sim, tivemos uma oportunidade, né? Acho que tivemos um chute com o Lene, tivemos mais algumas oportunidades. E na nossa transição, na hora de transitar para o ataque, acabamos errando aquele passe que é o passe-chave, né? De colocar o atleta na cara do gol. Acabamos falhando e precisamos correr para trás, né? Eu acho que foi isso. Nós erramos muito assim as nossas transições, né? A tomar a decisão, erramos bastante e acabamos no final tomando um gol que tirou a nossa vitória. É isso, querem mais? Há pouco, informação do Bruno Lima, setorista do Santos, e ele até coloca aí entre parênteses
Uma apuração sobre um concorrente e em breve adversário do Santos na Vila. Insatisfeito com Mariano Souza, o Sport já analisa mercado de técnicos e já tem um favorito. Pois é, a partida contra a Ponte Preta será decisiva para a permanência ou não de Mariano Souza no comando técnico da equipe do Sport. E o favorito é o adversário, viu? Nelsinho Batista. Pois é, vamos aguardar as cenas dos próximos capítulos e o Sport voltando para casa para se preparar e enfrentar a Ponte Preta, jogo do próximo sábado na Arena.